Olá, concurseiro, concurseira, este é o Aprova Concursos, que traz agora para você a segunda parte relacionada à demografia. E o tema que separamos é ondas demográficas e os conceitos demográficos. Por que eu separei justamente isso? Porque se você não dominar determinados conceitos relacionados à demografia, em alguns momentos que você estiver lendo uma notícia que está relacionada a atualidades, a coisa vai ficar confusa e você vai perder um tempo indo atrás desses conceitos e tentando entendê-los sozinho. Aqui a gente pode resolver e isso com certeza agilizará o seu entendimento e vai com certeza também fazer com que você acerte uma questão de prova. Esse encontro então continua o tema população e reforço a ideia de que não são apenas os demógrafos, os geógrafos que devem conhecer o tema. Isso porque toda a cadeia econômica, toda a política nacional e social só existe porque tem população. Ou seja, demografia. O Brasil acordou para isso nos últimos tempos. Faça um teste rápido para ver como a minha afirmação está correta. Entre lá no Google, escreva demografia, população e jornal. Você vai notar que todos, Folha de São Paulo, e revista também, a revista Veja, revista Isto É, todos esses grandes veículos, no ano de 2013, deram muita atenção ao fato. Por quê? Desde 2011, 2012, a produção foi muito grande por causa do censo de 2010. Deu tempo dos estudiosos se debruçarem sobre o assunto e, a partir disso, começar a tirar conclusões e a produzir artigos, dissertações de mestrado, doutorado e assim por diante. Então, entender o mundo é indispensável entender demografia. É condição sine qua non para entender demografia. Isso sem medo de errar, ok? A população mundial, concurseiro ou concurseira, duplicou, olha que interessante isso, duplicou da segunda metade do século XX para cá. Então, um pouco mais de 50 anos, dobrou o número de habitantes. Isso está relacionado a o que as pessoas comem, onde as pessoas moram, deslocamento e assim por diante. Somos hoje mais de 7 bilhões de seres humanos habitando o planeta. Olha só, concurseiro, concurseira. A preocupação se existe ou não uma taxa de ocupação terrestre é sempre um debate acalorado. Seja nas provas que fazemos ao longo da vida, entre os cientistas, na ficção que vemos nos livros e nos filmes, ou mesmo num debate entre amigos. Isso é muito comum, sempre tem uma discussão, sempre tem aquele, e você já deve ter ouvido o que eu vou dizer agora, olha, tem muita gente no planeta, tem que nascer menos, tem que ter controle de natalidade. Você às vezes nem percebe, ou o teu colega nem percebeu que acabou sendo, por exemplo, malthusiano ao fazer uma afirmação dessas. Então, alguns conceitos são indispensáveis que tenhamos domínio sobre esses conceitos para termos uma compreensão do assunto. Vamos a esses conceitos? Concurseiro, o primeiro conceito que eu quero que você marque é justamente população absoluta. Isso é fácil, ok? População absoluta. Ela corresponde ao número total de habitantes de um determinado lugar, independente da escala, seja municipal, estadual, independente da área do país, ok? Ou do planeta inteiro. Você pega o número e decide, ó, tem tantos milhões, ponto. Não pensou se esse número de pessoas está numa área grande ou numa área pequena. Exemplo, o Brasil tem tantos milhões de habitantes, 193 milhões. Eu não estou pensando se essa concentração está no Sudeste ou se essa concentração está no Amazonas. É o número que o nosso país tem.
ok? Para isso que eu estou falando, para essa segunda parte que eu acabei de chamar a atenção, outro conceito é população relativa. Quando eu penso na população relativa, aí a coisa fica diferente. Olha só, a população relativa é a densidade demográfica. Chegamos à questão da densidade demográfica quando fazemos uma conta que é bastante simples. Eu quero que você veja aí e mentalize. Ó, número de habitantes. Qual é o total de habitantes? Qual que é a área? Daí fiz uma conta aí rápida para você, já está pronta. Brasil, 190 milhões, o que o censo produziu na época, dividido pela área. Isso aqui é a área do nosso país, já mudou várias vezes, tá? Esse número aqui, o que importa é que você saiba que o Brasil tem 8.500.000 e alguma coisa, porque já foi 8.511, já foi 8.514. Conforme avança a tecnologia, nós nos aproximamos mais do número real, mas não iria mudar o número de habitantes do Brasil, que é de aproximadamente 22 habitantes, ok? 22 habitantes por quilômetro quadrado. Este é o número aproximado. Se você for pensar, fazendo uma análise rápida, este número de 22 habitantes por quilômetro quadrado é um número bastante baixo. E também não mostra a realidade. Por quê? Tem lugares do Brasil que tem mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, a região central de São Paulo, e automaticamente tem a região norte, tá certo? Que tem menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a disparidade, região norte e região centro-oeste. Então, é lógico que esse número é relativo. Então, reforço, existem regiões com grande concentração de pessoas, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras vazias. Exemplo do centro-oeste e também da região norte. Lembre-se que um país com elevado número de população absoluta, classificado como populoso, no caso do nosso país. Se comparar o Brasil com o Japão, vamos ver que ele tem aproximadamente 50 milhões de habitantes a menos do que nós, mas seu território, que é bem menor, vai dar uma densidade absurda de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Japão, então, tem uma população absoluta menor que o Brasil, mas quando dividimos pela área, e você olha para o mapa e dá para ver que o Japão é menor que várias unidades federativas do nosso país, dá esta densidade de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Mas o que tem a ver isso? Dá uma olhada no valor de um apartamento no Japão e dá uma olhada no valor de um apartamento no Brasil. Não é porque o Japão simplesmente é rico que o apartamento lá é caro. É sim porque tem uma densidade grande. Automaticamente puxa o valor dos imóveis. E daí para tudo. Daí você vai pensar em energia, você vai pensar na construção de um prédio público, no comportamento dos funcionários, comunidade e assim por diante. Tudo isso provoca mudanças. Vamos para outro conceito? Olha só, vamos para o conceito taxa de natalidade, ok? Como é que funciona a taxa de natalidade? Ela é calculada por meio da divisão entre o número de nascidos vivos pelo número da população absoluta ou total. Dá uma olhadinha comigo na fórmula como é que fica. Olha como é simples, né? Número de nascidos vivos e a taxa absoluta. Quando você faz essa divisão, você descobre quantos estão nascendo. E sempre, daí no caso, você vai pensar em mulher. É uma fórmula simples, mas eu preciso visualizar esta questão dessa taxa. Tudo bem? Vamos agora para outro conceito tão importante, porque encaminha as decisões públicas. É a taxa de mortalidade. Essa taxa é o resultado da divisão entre o número de óbitos e a população absoluta. Olha como é que fica a montagem da fórmula. Mesmo procedimento do anterior. Mortalidade igual
número de óbitos dividido pelo número de população absoluta gera a taxa de mortalidade. Um país que tem uma grande mortalidade, o governo precisa rever como está a saúde deste país, como está a mortalidade desse país, como estão os nascidos, as crianças, como estão os exames pré-natais em nosso país. Faz uma análise rápida comigo. 2013 foi um ano de conflitos gigantescos, tanto em relação à classe médica, o governo federal, que daí tinha uma discussão. A classe médica dizendo, nós temos médicos para atender o país, mas não existe infraestrutura. O governo dizendo, tem infraestrutura, tem espaço para o médico trabalhar no interior, vamos dar bons salários a ele. O valor era aproximadamente R$10 mil para que ele fosse para o interior e ainda com a chance de fazer uma pós-graduação, uma especialização pago pelo governo, para atrair esse médico. O governo, entre aspas, trucou dessa forma e falou o seguinte, se essa vaga não for preenchida por um médico brasileiro, nós abriremos esta vaga por 2 anos ou 3 anos pelo menos, para um médico que venha de fora. Exemplo, Cuba, a qual a classe médica brasileira reclamava e disse que eles não têm uma formação adequada para o país. É indiscutível que em termos de língua já geraria um conflito, embora o governo fale que só atrairia médicos que dominassem o português e conseguisse ter um diálogo com esta população. Percebeu como esse fato, pensando em fecundidade, mortalidade, isso gera uma discussão muito grande e várias conexões que podem inspirar a banca para elaborar perguntas sobre o tema? Vale a pena ficar ligado nisso. Então, mais um tema que eu quero lhe chamar a atenção aqui é a taxa de fecundidade. Seguinte, número de filhos por mulher. Isso é fácil. Ela vem caindo, já falei isso anteriormente, vale reforçar. A queda é bastante acentuada e num curto espaço de tempo, hoje menos de 2 filhos por mulher. Ela corresponde à estimativa em relação número de filhos por mulher que ela pode ter ao longo de sua vida fértil, tá certo? Registre isso. Fertilidade, o número de filhos ao longo da vida fértil de uma mulher que se considera hoje entre os 15 e os 49 anos. É claro que se houver avanço na medicina que possibilite uma gravidez sem riscos, a partir dos 35 anos, que já começa a ser uma gravidez de risco. Se consiga diminuir isso, aumente essa vida útil, terá que mudar esse conceito. Ele não é fixo. Esse conceito não está fechado, concurseiro. Vale a pena repensar nisso. Concurseiro. Tem uma questão de prova bastante interessante que nos dá uma visão de como uma banca se inspira para pensar este tema, ok? Vamos a ela? Olha só, analise a imagem a seguir. Muito bem bolada, esta daqui, note que é a revista Veja, 2008, 30 de julho, né? É uma adaptação, dá para ver que foi feita uma modificação, mas esse gráfico está lá na revista, se você procurar a edição 2071, de 30 de julho de 2008. Vamos para o título. Queda da taxa de fecundidade brasileira em número de filhos por mulher. Perceba que o homem está fora dessa brincadeira. Aí, tem algumas datas. Vem de 91 até 2008. Poderia ser 2010, tá? Poderia ser 2010 e não ia mudar nada aqui. 1.9, 1.8, essa diferença é insignificante. Mas o que você deve entender, olhando para este gráfico, que tem uma queda, né? Quase 3 filhos por mulher e a gente nota que está numa descendente esse gráfico. Aí, vamos terminar de lê-lo. Nas previsões do IBGE,
estamos aqui em 2008 e estamos aqui. Esta é a taxa que só seria alcançada em 2043, ok? Quando a gente estava em 91, 2000, não se imaginava que nós teríamos uma mudança tão brusca de atingir o número de 1,8 filhos, 1,9, que seja, tem várias publicações que questionam isso. Por que esse número é importante eu ressaltar? Você vai dizer, poxa, mas o Laércio hora fala 1,9, hora 1,8, eu li num lugar que era dois filhos por mulher, outro fala 1,7. Bom, quando nós separamos por classe social, os números têm uma mudança brusca. A classe mais baixa está em torno de 2 filhos. Quando vai para a classe mais alta, com poder aquisitivo maior, com maior escolaridade, chega a 1,7, a 1,6 filhos. É por isso que existe essa contradição aí, dependendo do lugar. No Brasil, nós sabemos que tem unidades da federação com maior escolaridade feminina e outras com menor escolaridade. Então, você pode ver que existem algumas contradições, mas é abaixo de 2, ponto. E isso já nós atingimos um dado que era só para 2043. Feito isso, feita essa análise, feitas essas ponderações, que é conteúdo, vamos para o enunciado. Olha ali, o que diz isso? Sobre a tendência da estrutura demográfica apresentada no gráfico que a gente acabou de ver, tem ali, é correto afirmar que o A. Vamos lá. Letra A diz assim, diminuição dos índices de fecundidade levará em alguns anos ao decréscimo da população verificada. Será que em pouco tempo a população brasileira vai diminuir? Colocou um ponto de interrogação, ficou pensando se essa está certa ou errada. Vamos para a letra B. O Brasil está no final de uma janela de oportunidades demográficas, com uma proporção maior de pessoas jovens em idade produtiva. Concurseiro, concurseira, essa daqui já vou afirmar para você agora. Nós não estamos no final da janela demográfica. Nós estamos praticamente no meio da janela demográfica. E você, se entrar na internet, vai encontrar inúmeros artigos publicados em revistas e jornais dizendo que o governo brasileiro precisa aproveitar esta oportunidade. A janela demográfica está relacionada ao governo não precisar gastar volumes vultuosos de dinheiro na população infantil, até o ensino médio, e sim começar a se preocupar com a população adulta. Então, já vamos abandonar essa e ficamos ali com ponto de interrogação na letra A. Passamos para a letra C, que diz o seguinte, número de famílias unipessoais no território brasileiro aumentou nas últimas décadas, modificando a relação número de filhos e escolaridade. Olha, até teve uma modificação na questão familiar, ok? Mas não foi isso que fez modificar a relação de filhos e escolaridade. A primeira parte até pode ser verdadeira, mas a questão está na segunda. Então, essa aqui é falsa. Pula a letra C. Letra D diz o seguinte, o governo promoveu o planejamento familiar. Ó, vamos lá. Nem precisa seguir no restante do enunciado. No Brasil, o governo não toma partido neste sentido. Por quê? Fazer planejamento familiar significa determinar quantos filhos uma família vai ter. Isso geraria um conflito tremendo com as instituições religiosas, ok? E automaticamente, nem constitucional é isso. E geraria um conflito também jurídico na sequência. Então, o governo não se mete, ok? Com o objetivo de cortar gastos públicos e divulgar o modelo de família ideal para o desenvolvimento. Falsa por completo, a segunda parte piora. E a letra E, que diz o seguinte, olha, ou é a A ou é a E.
Vamos ver o que diz a letra E. Redução das taxas foram promovidas no meio rural urbano, revelando uniformidade entre as partes do país, econômico, culturalmente distintas. Concurseira, concurseiro. Existe uma não é uniforme o nascimento rural e o nascimento urbano. Na área rural ainda tem um crescimento maior, portanto, a letra E está errada, restou para nós a letra A, que nós já tínhamos deixado no início um ponto de interrogação, e isso acontece da gente logo na primeira, na letra A, a primeira alternativa que você começa a ler, já se depara, poxa vida, essa aqui tem muitas chances de ser a questão correta, mas você precisa ler as outras para tomar essa decisão. Perfeito? Olha só, concurseira, concurseiro. Dica de estudo sobre população. Não tem outro caminho, não tem jeito. Claro que você pode escrever população, demografia e revistas e jornais no Brasil. Vai aparecer inúmeras matérias, ok? Vale a pena parar para ler. Vai ter na Veja, vai ter na Folha de São Paulo, vai ter na Isto É e assim por diante. Mas sempre vai no IBGE. IBGE, www.ibge.gov.br, entrou no índice no link população, você vai encontrar vários outros links, inclusive o link que fala sobre esses conceitos que eu acabei de ressaltar aqui para você. O IBGE também mostra isso. Até a ONU, a página da ONU vai mostrar. Tem que dominar, é importante, eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo. Encerramos aqui mais esse encontro. Desejo a você bons estudos e uma ótima prova. Até a próxima.